Vai fazer a prece antes? Vamos sim. Você pode fazer a prece inicial então e dar Tá, sequência na página? tá. Deixa eu só botar aqui na posição. Pronto, pode começar. Senhor Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno desses ensinamentos, em torno do Evangelho que ensinaste para todos nós. E também, Senhor, agradecendo o trabalho de Kardec por explanar um pouquinho sobre a mediunidade, nesse estudo tão importante para todos nós. Um pouquinho não, um pocão, né? Porque ainda estamos muito deficientes nesses ensinamentos, por isso hoje nós reunimos em torno desse estudo. Agradecemos hoje e sempre. Com esta prece, mestre, agradecemos por tudo e pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, Comer e pode beber, prosseguir. livro, tá. Livro Caminho, Verdade e Vida, Comer e Beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido, na tua presença, Deus tens ensinado nas nossas ruas. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família, que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido, na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comer e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conhecer o mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no currículo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Pode comentar. Quiser falar alguma coisa ou quiser interromper, pode falar, tá? Vamos lá. Essa página é também uma das. Esse livro inteiro, né? Esse livro é completamente diferente. O livro Caminho, Verdade e Vida é um livro em que Emmanuel sempre dá uma visão um pouco mais profunda desse mesmo contexto, né? Então, muito mais espiritualizada as observações de Emmanuel, né? Esses são comentários de Emmanuel sobre esse versículo. E é possível que você encontre exatamente esse mesmo versículo, esse mesmo capítulo de Lucas, esse mesmo versículo, e Emmanuel fazendo um comentário completamente diferente, com uma outra pegada
com uma outro grau de interpretação e que igualmente são importantes para a nossa consciência. Então, essa página, de novo, fica... Às vezes, ler o versículo fora de contexto é muito difícil, mas se a gente pegar lá em Lucas e ler o trechinho, né? Eu não vou colocar aqui para vocês na tela, mas eu posso tentar ler aqui rapidamente. Facilita muito, porque fora de contexto é mais difícil, né? Vou ler só uns trechinhos aqui, vou voltar aqui alguns itens. Ele, pois, dizia, é o versículo 18, também no mesmo capítulo 13 de Lucas. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Todos queriam compreender, né, o que era esse reino e comparável a quê? E aí veio a resposta. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Item 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois, aí o item 26, né, o versículo 26, então começareis a dizer, comemos e bebemos na sua presença, na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Item 27. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então, a gente vai observando que a página tem uma pegada diferente, né? Então, fica difícil querer interpretar simplesmente ao pé da letra. Não dá para interpretar ao pé da letra. Ele está dizendo de um caráter muito mais espiritual. Então, ele está dizendo basicamente, em primeiro lugar, em essência, vós sois filhos de Deus. Se você é filho de Deus, primeiro observa que o seu mundo interior, alguma coisa lá dentro que está sendo trabalhada, está sendo moldado, está sendo arrancado várias lascas, várias situações estão se alterando para brilhar essa luz. Então, para ninguém se sentir humilhado, ofendido, perseguido, menosprezado, porque a página ele vai falar de uma forma de absorver religiosidade que nós não entendemos. Como é que a maioria entende religiosidade? Religiosidade, como está tradicionalmente instituída no planeta Terra, ela se tornou uma religiosidade materialista. Ela perdeu muito do vínculo de essência, da sua essência. Ah, mas então eu tenho que buscar me religar a Deus, por isso que tem a ideia de religar, né? Religião é religar. Na verdade, você nunca esteve desligado de Deus. Esse que é o pior de todos os problemas. Você nunca esteve desligado de Deus. Nós nunca estivemos desligados de Deus. Não existe estar desligado de Deus. A questão é que vai chegando uma certa maioridade espiritual, a lei de progresso, ela para de nos empurrar nos quadros básicos da nossa essência. E vai começar a resgatar de nós mesmos a nossa boa vontade em querer se desenvolver. O reino mineral, o reino vegetal, também, principalmente o reino vegetal, também tem que se esforçar.
O próprio vegetal, você vê que ele, para poder conseguir fazer a fotossíntese, se ele está no lugar onde ele começou a crescer e ele tem que se entortar todo para buscar luz, ele vai lá, se entorta todo, cresce todo torto para alcançar a luz. Então, em tudo você vai observar que Deus promove a essência, promove a parte dele, cumpre a parte dele e aguarda a nossa parte. Então, essa introdução já deu para entender, para a gente não achar que Emmanuel está sendo duro com os chamados religiosos que estão aprendendo sobre os conceitos, as informações do mestre. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, aquelas pessoas que já estão há muito tempo bebendo a água do Evangelho, se alimentando do Evangelho, se alimentando desses recursos, como é que seu coração continua meio pedra? Por que você não olha para dentro e começa a lavoura? Por que você não começou ainda essa lavoura? É sobre isso a parte central da página que Emmanuel vem trazer para a gente. Então, esse versículo de Lucas aqui anotado refere-se a uma ideia de um pai de família, similar a um pai de família, que cerrou a porta aos filhos ingratos. Né? Ou seja, esse exemplo social todo mundo entende. Por isso que ele quis deixar essa explicação, né? Com essa comparação. Ele não está dizendo que, em essência, é isso. Está dizendo que refere-se, faz referência, faz alusão. Por princípios de comparação, dá para entender dessa forma. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, de todas as características, de todas as denominações, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Né? Então, tem grupos religiosos que nem sequer conhecem o nome do Cristo, não sequer conhecem o nome da historiografia de Jesus de Nazaré. Mas, igualmente, lá eles estão falando palavras e citando grandes nomes que fundaram, né, que deram base a diversas religiões para estimular o bem, estimular a bondade, o carinho, o amor. Nenhuma nação ficou desamparada. O Cristo fez questão de deixar todas as nações amparadas com algum socorro mais nobre do que os nossos próprios corações vazios. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, cuidado, preste atenção. Vocês vão observar, vão entender, mas vão achar que só isso é o suficiente. E não é. Então, quando desencarnarmos, né, que a porta espiritual for aberta, né, desligarmos do corpo físico e reencontrarmos a nossa própria consciência, vamos nos sentir da seguinte forma, como se nós tivéssemos comido, bebido, na presença do Mestre. E para ser sincero, foi exatamente isso. Né? A organização das famílias, o carinho e amor que é possível se infundir em vários lares, que as pessoas se esforçam por manter o carinho, a fraternidade, tudo isso é patrocinado. Tudo isso é patrocinado. Todos esses recursos não nos pertencem. Por questões de orgulho, de vaidade descabida, muito alicerçado, né, em querer provar que a gente consegue as coisas, que a gente consegue o que o nosso esforço está se empenhando, a gente costuma acreditar que o que nós estamos vivendo da vida material nos pertence, que nós temos direito, até mesmo direito de uso, mas alguns querem assumir que é direito de posse. Não, você só tem direito de uso. E esse uso é porque tem dono. E todos esse planejamento, inclusive o projeto, com quem você vai encontrar, com quem você vai reencarnar, quais caminhos você vai seguir, foram planejados minuciosamente. Planejados mesmo. Porque a gente não está muito preocupado em qual é o detalhe do projeto. A gente vai e pede ao mestre, Senhor, principalmente quando estamos fora do corpo físico, que entendemos a nossa realidade. Senhor, eu quero transformar esses grandes abismos que a minha consciência mergulhou. Eu quero transformar a minha essência, que todas as vezes que alguma coisa eu posso estar realizando para o próximo e que eu também desejo, como se fosse duas crianças brigando pelo ursinho, eu quero esse ursinho também. E pego o primeiro e arranco da mão do outro. Eu quero transformar isso. Me ajuda. Toda prece é isso.
Esse é o pedir. Nós pedimos caminhos para transformar esses aspectos. Só que nós não temos capacidade de entender como se transforma isso. Senão nós já teríamos transformada. Então, nossa essência mais rudimentar, ou seja, porque nós fomos criados simples e ignorantes, sem sentimentos e sem conhecimento, essa forma de se transformar nós não dominamos. Não temos o controle sobre isso. Então, qual é a essência? Você sim vai precisar comer e beber. Sim, você vai buscar se alimentar a sua alma para aprender a amar, para aprender a promover um bem, para aprender a renunciar, para aprender a ser paciente, para aprender a ser ofendido e perdoar, para compreender as imperfeições alheias e ainda assim continuar promovendo o bem a todos, especialmente para aqueles que você acreditou que é a origem de algo que está consternando, está causando algum desequilíbrio para o seu mundo íntimo, que é a essência da caridade, como está explicado no Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí nós mergulhamos nesses grandes e maravilhosos exemplos do Cristo. Ninguém amou e viveu a caridade na intensidade que ele viveu. E nos maravilhamos com esses exemplos. E você pode observar, diversas pessoas ficam extasiadas. Nossa, que incrível esse exemplo, que coisa maravilhosa. E quer se alimentar daquela informação, daquela experiência do Cristo, como se estivesse vendo um filme. Eu estou vendo um filme. Olha que filme maravilhoso. Só que aí acaba o filme. Acabou o filme. Né? Por mais que você esteja, por exemplo, num grupo religioso, em qualquer religião, não importa qual for, porque eu fui em tal lugar, fiquei lá 1 hora. Porque eu estou numa reunião de estudo, fiquei 1 hora. Sei lá, você ficou 5 horas por semana. Mas a semana tem 168 horas, contando o dia e a noite. Para o espírito imortal, a noite conta. E muito. Dependendo do que você estiver fazendo à noite, conta muito. A gente não para nunca. Essa ideia que a gente para é uma inocência. A gente não para nunca. Então, o dia e a noite conta muito. Então, vamos lá. Por semana, nós temos 168 horas. Pode fazer aí. 7 vezes 24 horas. Dá o valor de 168 horas. Você gastou 5 horas, foi o quê? 3%? 3% do tempo. E os outros 97% do tempo, o que você vai fazer? Esse é o problema. O princípio de você se alimentar de pensamentos novos, de uma visão renovada da vida, de sentimentos mais nobres, de buscar a sua essência divina. Que quem tem que botar para fora essa essência divina, retirando os escombros de percepções equivocadas, somos nós mesmos. Ninguém fará isso por nós. Nem o Cristo, nem Deus, nem ninguém. Não existe isso. Ninguém vai transformar, empurrar você para frente. Essa pessoa está atrasada, né? Não está evoluindo. Eu vou empurrar ela para as próximas séries e vou empurrar ela para ser anjo, porque sabe como é que é, né? Ninguém fica para trás, né? Nenhuma das ovelhas que o meu pai me confia, eu vou ficar para trás. Então eu vou forçar a ovelha a ir para o lugar que ela tem que ir, mesmo ela não sendo capaz. Eu jogo ela nas costas e carrego. Isso não existe. Essa comparação não existe. Esse trecho da comparação não tem como encaixar. Não é assim que funciona. Você quer treinar uma ovelha para ela poder conseguir caminhar, você vai ter que botar ela no chão e fazê-la caminhar, passar pelas pedras, passar pelas dificuldades. Você vai ver que ela tem dificuldade de andar num terreno inclinado. Você tem que botar ela num terreno mais inclinado ainda, para ficar sagaz em andar naquele terreno inclinado. É assim o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos desafiando. E quem cria o plano de desafios é o Cristo. E a gente só pode optar e opinar e pedir algumas modalidades. Mas o plano está lá, engendrada. Como tem muita coisa para se desenvolver, você nem se preocupa em conhecer o plano todo. Você simplesmente reencarna assim. Vamos lá, me surpreenda. Eu quero ver como que eu vou reagir. Como que eu vou reagir nesse cenário, nessa situação? É isso aí. Bem-vindo ao bom combate de resgatar quem você realmente é.
porque é uma construção. E não existe dois espíritos iguais. Ah, eu acho que eu vou ser igual a Bezerra de Menezes. Não existe outro espírito igual a Bezerra de Menezes. Ah, eu acho que eu vou ser igual a Divaldo Franco. Não existe outro espírito igual a Divaldo Franco. Você é você. E Deus criou você por um princípio e com objetivos extremamente valorosos que você não compreende ainda. Todos nós não compreendemos ainda por que Deus nos criou. Mas pode ter certeza de uma coisa: o universo não é a mesma coisa sem a contribuição dos nossos corações. Guardem essa frase para sempre. O universo não é a mesma coisa sem a contribuição dos nossos corações. Senão ele não teria nos criado. Então ele quer ver a nossa contribuição, que ela é diferenciada na forma, mas com o mesmo objetivo. Amar e servir, exercendo a vontade do Pai, através de recursos que cada um vai conseguir dinamizar e implementar em tarefas de cooperação. Então, por mais que estejamos ali conhecendo, nos informando sobre o Mestre, né, comendo, bebendo apenas, não vai dar certo. Só ficar absorvendo esses conhecimentos não vai dar certo. Nós temos que aproveitar não podemos aproveitar esses recursos egoisticamente. Então, mas como que eu vou? Então eu tenho que repassar e falar isso para as pessoas? Não, não é falar. Mais do que isso, você precisa viver. Você precisa viver. Você já tem uma dívida divina gigante, que são as dívidas de amor. A gente precisa também desconstruir essa ligação que diversos grupos dentro da doutrina espírita criaram, de que existe karma. Karma para a sua história espiritual. Nossa, você foi lá, assassinou 1000 pessoas. Nossa, você foi lá, maltratou mais 30. Nossa, você foi lá... Você vai ter que passar por tudo isso. Você vai ter que cumprir todas essas dores. Não entendo. Eu fui lá, fiz o errado, achei estava ruim. Reconheço que está errado. E agora tem que ter uma máquina de me esmagar lá na frente para poder eu estar em equilíbrio? Não é esse o equilíbrio. Não é essa a dívida. Porque essa é fácil. É só você nascer 600 mil vezes até completar mais ou menos 3 meses a 8 meses de idade e desencarna. E cai um esteroide em cima de você, cai uma árvore em cima de você, um carro te atropela. Você fica sendo esmagado aqui na Terra milhões e milhões de vezes seguidas, sem parar ininterruptamente. Pronto, virou um anjo. Eis o anjo de Deus. Simplesmente porque eu joguei no moedor de carne. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. A história da humanidade é trash, é horrível, é horrorosa, e você não vê as pessoas, você não vê 90%, 95%, 93% da população mundial nascendo em condições absurdas e sendo esmagadas e destruídas logo em seguida. Isso é o pensamento de quem ainda não ama. De quem ainda não ama profundamente, ou seja, todos nós. Então temos que mudar essa conversa. Não é assim que funciona. Eu já desafiei todos vocês aqui, não no sentido de desafio em termos de contrariedade, mas desafio de pegar o Livro dos Espíritos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e procurar, fazendo um Ctrl+F no PDF e procurar lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é uma lei material. Ela não se aplica à sua consciência. Ela não se aplica à sua consciência. Esse não é o móvel que vai alavancar o seu progresso. Nossa, eu fiz tal coisa de errado. Nossa, me sinto tão mal, tão triste. Como é que eu pude fazer essa coisa de errado? Acho que eu tenho que me maltratar para poder eu me reequilibrar em relação ao mal que você fez. É óbvio que não. Você tem que estar numa situação ainda melhor, ainda mais bem capacitada do que antes para escolher promover um bem muito maior que você deixou de promover um bem lá atrás. Parece que a gente perdeu a nossa essência. A nossa essência é sempre amar, 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 amar. Então a dívida que nós temos são de amor. Quando nós escolhemos no passado assassinar, matar, roubar, destruir, qual era a sua essência? O planejamento foi para que você exercesse o amor.
O planejamento foi para que você, dentro das suas limitações, exercesse a renúncia, exercesse o carinho e o amor incondicional. E o que nós escolhemos? Não exercê-lo, promovendo um monte de bobagem. Você está achando realmente que Deus está preocupado com as bobagens que você promoveu? Seria igual imaginar uma criança de 3 anos de idade que depois completou 15, aí você chega, agora que você completou 15, né? 3 ciclos de 5 anos, eu vou fazer o seguinte, você vai pagar tudo que você fez de errado quando você tinha 3 anos de idade. Aí você, mas você quer me cobrar uma coisa que eu nem lembro? Sim, toma aqui. Aí você senta o cacete na criança, maltrata, joga de um precipício. Você começa a se vingar dela. Porque isso não é justiça, isso é vingança. Justiça é você cumprir o amor que você tinha que cumprir numa proporção ainda maior, que você tinha que ter executado antes no passado. Nossas dívidas são de amor. Não se engane. É melhor ter dívida achando que é melhor você sofrer, porque sofrer é simples, você fecha os olhos, sente dor, e acabou. E daí, você sai do outro lado igual. Isso não muda quem você é. Isso não faz você evoluir. Talvez até se revolte ainda mais. O problema é que a gente tem que reconhecer a minha incapacidade de amar, a minha incapacidade de compreender, a minha incapacidade de fazer um bem realmente bondoso, justo, meigo, carinhoso, que deixa as marcas da afabilidade e da doçura, como nos explica no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são as marcas que deixam a benevolência? A afabilidade e a doçura. Então seja uma pessoa que vai contagiar as pessoas com alegria, com carinho, com otimismo, zelando um por outro. Nossa, como é bom estar aqui do seu lado. Poxa, como é bom você estar aqui se importando um com o outro, elevando os outros, mesmo que você, especialmente se você tiver que se rebaixar. Fica melhor ainda, mais top. Então é isso. Não adianta a gente aprender os exemplos do mestre sem aplicar ao nosso dia a dia. O convite foi dado, os exemplos foram mais do que exemplificados. Então nós temos que compreender, dinamizar e expandir. Senão a gente vai ficar só bebendo, transmitindo o que os outros nos passaram. Às vezes a gente transmite tudo torto. Transmite com ódio, com rancor. Deus castiga, Deus é perverso. Deus é basicamente o que eu estou mandando ele ser, sabe? Deus me obedece. Eu sou basicamente Deus dele. A teologia da Terra, essas coisas doidas. Basicamente, a pessoa se torna um Deus dele. A pessoa lê a Bíblia e interpreta da pior forma possível. Porque nós somos assim. Nós estamos com o coração endurecido, é como se fosse um grande deserto do Saara. Entendeu? Você tenta plantar maçã, não nasce. O solo está arenoso, está terra pura, sem nutrientes. Então nós temos sim que comer e beber, inicialmente, nos exemplos do mestre e começar a regar o nosso mundo íntimo. Só que ele não vai fazer essa parte por nós. Ah, Jesus, rega aqui meu coração para que eu possa amar mais. Isso não existe. Meu Deus do céu. E se ele fizesse isso, seria algo totalmente alucinado. Seria como se ele pudesse transferir o que ele tem de capacidade de amor, que ele desenvolveu durante bilhões de anos, para você, automaticamente, por osmose. Só para encostar um no outro, pronto, já sei. Não existe isso. O planeta Terra não funciona assim. Algo que a gente estava até conversando na reunião de evangelização desse domingo. Lá a gente também tenta fritar a cabeça das crianças. E aí a gente estava conversando, né? Já são 10 anos, já estão crescidos, tem que começar a entender. Está na hora de despertar. Então lá a gente faz um choque cultural. Desperta agora para o planeta Terra. Dá uma chaculejada. E aí, primeiro foi um exercício funcional. Todo mundo de pé. Né? Perceba o seu pulmão se expandindo quando você respira. Por que seu pulmão simplesmente não absorve o ar, os gases, como as plantas? A planta fica parada, a folha está parada e ela absorve o CO2. Sem CO2 não tem vida vegetal. Né?
380 ppm, parte por milhão de CO2 espalhados na atmosfera é o que mantém a vida vegetal disponível. Então está lá a vida vegetal. Ela fica parada e ela absorve aqueles gases. Ela faz troca gasosa. Você vê a planta se expandindo? Você vê a folha crescer e diminuir para absorver esse gás? Mas não, os nossos alvéolos não funcionam igual. Quer viver? Vai ter que trabalhar. Quer viver? Vai ter que se empenhar. Se você não mexer a musculatura da caixa torácica, se você não der esse delta mais de pressão, você não absorve os gases necessários para o seu organismo e nem expande jogando esses gases para fora. Mesmo com toda a tecnologia do século XXI, isso aqui é maravilhoso, porque tem máquinas respiradoras que não sei o quê. Não existe máquina respiradora. Isso é uma mentira. Nenhuma máquina respira por nós. O que existe é uma máquina que pressuriza o nosso pulmão para suportar o movimento muscular que está ausente. É só isso que ele faz. Se seus alvéolos, por algum motivo, se fecharem e não conseguirem absorver esses gases e jogar esses gases que são resquícios das reações químicas do nosso organismo para fora, a gente desencarna na hora. Então, tem vários exemplos assim na vida. Vários exemplos chocantes. Porque você pensa, caramba, podia ficar só parado, né? E tá pronto. Você absorve oxigênio. Não, mas não pode. Não nessa fase que nós estamos. Nessa fase, nós ainda não entendemos a importância da boa vontade. Ou seja, a força de vontade de querer algo e cumprir. Eu quero ser mais bondoso. E você vai ficar preocupado com isso a semana toda. Vai ficar preocupada com isso o dia inteiro. Como se fosse uma prova, como se fosse algo importante, como se fosse um campeonato de salto à distância. E você vai treinar isso, você vai se esforçar, vai se empenhar. Nós não temos isso com relação à nossa própria essência, o nosso próprio desenvolvimento. Então nós vamos ter que nos esforçar com relação a isso. Então ele vai e pontua. Conhecer o mestre, é verdade, mas não revelar em seus corações. Então, é para revelar fora? Não, você tem que revelar nos seus corações como é que você está sentindo a vida, como é que está a sua capacidade de amar, como é que está a sua capacidade de perdoar, como é que você está desenvolvendo a sua essência. Então, também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou só ficar afirmando a realidade dessas relações. Nossa, eu tenho uma relação profunda com Deus. Nossa, eu e Deus, fechamento. Ele não ficou só falando isso. Ele podia ficar, mas fez isso? Não. Viveu o amor ao Pai. Aí essa aqui é a frase importantíssima. Viveu o amor, porque é um exemplo. É um exemplo a ser seguido. Ele viveu o amor ao Pai. Como? Junto dos homens. Junto dos homens. Então alguém perguntava assim, você que é filho de Deus... E ele se afirmava, eu sou filho do homem. Eu sou filho desse projeto. Esse projeto dá certo. Sabe por que dá certo? Eu planejei esse projeto, vai dar certo. Confia em mim. É o Cristo falando. E ele deixou claro, ele viveu essa relação de amor com o Pai. Como é que você pode amar o Pai não amando a parte mais importante da criação, que é o próximo? É aquela consciência que pensa, que sente, que ama, que interage, que coopera, que está em relação de desenvolvimento assim como você, assim como todos nós. Então, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Estendeu as criaturas, entendeu as criaturas, antes que essas o entendessem. Então, nós sabemos todos esses esforços. E o Cristo sabia, eu não posso intervir na vontade, eu posso estimular. Isso aconteceu até com os discípulos. Naquele livro que eu amo tanto, o Boa Nova, eu posso depois botar um link lá do... Eu mando o áudio para vocês no grupo depois, de um trecho, de um capítulo. Um trecho não, bota o capítulo todo, está como radionovela. Uma radionovela curtinha, em que mostra, né, está encenando ali oralmente, né, a convivência de Jesus com os discípulos, narrada no livro Boa Nova, em que, na verdade, os discípulos estavam meio assim acabrunhados, não sei o quê,
Não sei, né? Poxa, vamos lá, né, Jesus? Empurra o barco aí, a gente segue, né? E aí o Cristo vai dar uma chamada neles. Olha, dentro de vocês existem 2 tronos. Se decide logo onde você vai sentar. Trocando em miúdo, se decide logo. E vamos lá, e meter a mão na massa. Então, o estímulo ocorreu. Só que a escolha era deles. E ele deixou claro. Depois vocês me contem o que vocês querem escolher, o que vocês vão escolher. Eu não posso forçar vocês. E é impressionante ele ter falado isso diretamente com os discípulos, porque todo mundo acha que os discípulos eram super desenvolvidos, super focados, estava tudo já desenvolvido. Não estava, não. E por isso, essa é a beleza dos discípulos. Essa é a proximidade das nossas complicações. Isso que dá beleza nesse método que o Cristo assumiu em alavancar a humanidade. Através dos exemplos dele, mergulhados no testemunho direto dos discípulos. Essa é a essência. Então, é necessário aplicá-lo a nós próprios. Não basta crer intelectualmente. Se eu acredito no Cristo. Nossa, eu acredito em milagres. Nossa, eu acredito no sei que lá. Nossa, e a pessoa não quer fazer nada. Nossa, eu acredito que o Sol realmente gira em torno da Terra. Nossa, eu acredito que no centro da Via Láctea tem um buraco negro. Nossa, e daí? E daí? O que mudou na tua vida? O que muda literalmente na nossa vida? Conhecer a história do Cristo. Se não impactar nas nossas escolhas interiores, não adiantou de nada. Então nós temos que aplicá-lo, aplicar o Cristo, os exemplos do Cristo, a nós próprios. Sempre. Então o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas. Essa também é outra frase extremamente, parece até que ele sentou junto com Joana de Ângeles e falou assim, vamos botar essa página lá, vou mandar essa frase lá para eles despertarem. Aí Joana, isso mesmo, dá neles. Olha a frase. O homem deve cultivar a meditação, onde? Sentadinho no meio do nada, com música calminha, né? Coisa zen. Lá, tô calminho. Aí alguém vem fazer um barulho e você, tá me atrapalhando aqui? Meditação? Não é essa meditação, não. É cultivar a meditação no círculo dos problemas, é no furdúncio, no meio da quebradeira, no meio da confusão, que nos preocupa no dia a dia. Porque qual é a meditação que nós temos que fazer? Caramba, como que eu pude ficar irritado com relação a isso? Caramba, por que eu fiquei zangado com isso? Nossa, por que eu fiquei com raiva de fulano? Nossa, por que de repente eu comecei a desacreditar sobre alguns aspectos da vida, de cooperação, que eu comecei a ficar desestimulado e achei que é basicamente o que as pessoas costumam falar, tudo é bom e nada presta. O que houve, que características foram essas de um círculo de problemas que impactaram tão profundamente na nossa forma de reagir no dia a dia? Então nós temos que cultivar esse hábito de meditar sobre como que o meio externo está impactando em cada um de nós e como que nós estamos impactando no meio externo. Porque a gente não pode deixar de perceber que não é o meio externo que nos torna infelizes. É a nossa inabilidade de conviver em situações adversas, mantendo a paz, mantendo o equilíbrio, amando e servindo. Essa inabilidade demonstra ainda muitas necessidades de experiências diversas. Então, ele deixa claro, olha, os irracionais, ou seja, os animais que não pensam continuamente, só possuem instintos, não possuem nem sequer pensamento contínuo, ora pensa, ora não pensa, também comem e bebem. Eles também se alimentam. Inclusive espiritualmente falando. Quem tem animais sabe disso. Quem já teve convivência com animais sabe disso. Se o dono é zangado, irritado, não sei o quê, você vê que afeta o animal. Ele acaba se alimentando ali um pouco do ambiente psíquico que o dono habita.
Ah, se o dono é mais zeloso, carinhoso, ele também se alimenta desses recursos. Assim como as plantas, como o reino mineral, estamos todos interligados. Não existe fora da criação divina. Então, contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então, como nós devemos nos portar diante da vida? Como nós devemos enxergar a vida? E viver essa vida de uma maneira mais instituída nos preceitos do Cristo, mais voltadas para preceitos e padrões superiores que nós estamos buscando e que nós não lembramos. Ah, mas antes de reencarnar, não lembro de ter feito promessa que eu tinha que nascer com esse grupo de pessoas, que não sei o quê. Eu não sou Egito para aguentar essas pragas. O pessoal faz até umas piadinhas, né? Eu não sou Egito para aguentar essas pragas, que não sei o quê. Então, mas você pediu isso, né? Isso que é a parte complicada de entender. Nós pedimos projetos, caminhos e trilhas da vida para que a gente pudesse se desafiar. Para superar o próximo, de jeito nenhum. Para cooperar com o próximo, para cooperar com um projeto divino. Mas, em essência, para transformar a nossa essência. Ou, melhor dizendo, para transformar o que está adulterando a nossa essência, aquilo que está comprometendo a nossa essência. Então, é isso. Nós vamos ter que nos esforçar para guiar nossa consciência nesses padrões, porque já estamos muito bem alimentados. Já sabemos que temos que perdoar. Então, se prepara, você vai ser ofendido. Você vai ser ofendida. Senão não tem graça, ué. Eu quero aprender a me equilibrar. Aonde? No chão, parado? Não, no alto, né? No alto, você vai ter que se desafiar, ué. Você quer prosperar nesse aspecto, você quer crescer nessa capacidade, você vai ter que se esforçar a ser testado. Ah, mas eu também quero crescer na paciência. Então, alguém vai arrancar a sua paciência. Situações adversas vão arrancar a sua paciência. Vocês já viram uma situação, quando você começa a fazer alguma coisa, alguma tarefa, que você sempre fez rotineiramente, e você sempre fez muito bem, com muita fluidez, e de repente você não consegue fazer. Dá errado, quebra um copo, quebra um prato, coisas simples da vida, não estou falando nem de terceiros, eu estou falando de problemas de si para consigo, né? De mim para mim mesmo. Aí você está lá assim, aí daqui a pouco, se você não parar e olhar, nossa, por que eu estou nessa condição de desajuste? Por que eu estou meio descompensada? Se você não desacelerar e buscar reencontrar o seu ritmo, o seu padrão, pode apostar, você vai quebrar a casa toda. Há uma grande chance de você sair quebrando a casa toda. Então a gente precisa ter esses momentos de cultivar a meditação no círculo dos problemas. Às vezes o problema é essencialmente material. Essencialmente material. Mas vai ficar claro. Caramba, não é que eu estou impactado porque eu me irritei com isso, isso, isso. Não é porque eu estou chateado porque eu, na verdade, absorvi uma notícia de uma forma meio zangada. E eu fiquei mais zangado, e aí de repente eu perdi o equilíbrio. Ou seja, nesse treinamento de se manter em equilíbrio diante das adversidades, eu acabei me desequilibrando. E diversas vezes eu já falei isso aqui, né? Até com a Lúcia, com outras pessoas. Você está vendo um filme de ação, um filme de aventura, tenta observar aonde poderia ter sido usado o perdão, aonde poderia ter sido usada a renúncia, e mudaria completamente a história. Nós não estamos sendo impressionados com esse volume gigantesco de informações à toa. Ei, você não precisa passar por aquela mesma situação. Cultiva a meditação. Ah, eu acho que eu ia reagir tão mal quanto aquela pessoa. Eu ia querer me vingar, eu ia querer bater, eu ia querer explodir se acontecesse isso comigo. Mas aí você tem que buscar uma visão mais profunda e analisar aquele cenário. E isso vai melhorando a sua capacidade diante de cenários que vão acontecer com você mesmo.
Porque esse é o nosso verdadeiro interesse tão grande por histórias de terceiros. Porque você sabe que vai acontecer com você. É simples assim. Ah, não sei aonde, teve um vulcão que explodiu, você desencarnou no Vesúvio. Eu já devo ter desencarnado sei lá, uns 30, 60 vulcões. Não tem muito graça nisso, entendeu? Isso não muda você. Isso não faz você crescer. A questão é, na hora que começou a explodir o vulcão, você tentou proteger e servir a quem primeiro? Ou você saiu correndo e só quis saber de cuidar da sua própria vida? A essência daqueles segundos finais são mais importantes do que o final em si. O final em si é transformação material. A gente não está preocupado com isso. Da onde vai o carbono, o que vira, reprocessa carbono, reprocessa hidrogênio, reestrutura aqui as coisas do plano material. A gente não está preocupado com isso. O que eu escolhi naqueles segundos chaves? Numa situação de vida ou morte, eu me sacrifico para salvar os outros ou eu busco me preservar? Ou eu nem tento, eu começo a demonstrar uma situação de perigo e eu fujo todo mundo, largo criança, largo filho, largo tudo. É isso que você vai fazer? Numa situação que você vai ter que, de repente, fazer grandes sacrifícios. Você tem que buscar se perceber, se conhecer. Ah, mas eu também iria fugir. Ah, mas eu também iria me preservar. Ah, então, compreenda que tem vários momentos dos planejamentos divinos que estão sendo elaborados para a sua vida. Você vai ter uma visão negativa. Você vai ter uma percepção equivocada. Você vai falar, onde está Deus que não está vendo isso? Porque, afinal de contas, né? Senhor, temos comido e bebido na tua presença. Tens ensinado nas nossas ruas. E não vai me levar para a salvação eterna? A salvação eterna é um estado de consciência de amor e sabedoria. A pessoa já teve tanta experiência, se dinamizou tantas vezes, se desafiou tantas vezes, se libertou de inúmeros paradigmas, que ela sempre quis escolher cada vez amar mais e cada vez desenvolver mais sabedoria. Aí você alcança o padrão vibratório do que alguns gostam de chamar do reino de Deus. É isso. Agora, não tem caminho fácil. Não é porque a gente tem um mapa. Olha só, aprendi. Lá no Doutrina Espírita aprendi com esse mapa como é que eu devo melhor interpretar os ensinos do Cristo. Isso não vai tornar mais fácil. Não torna mais fácil. Os desafios são exatamente os mesmos. A diferença é que você tem a chance de poder fazer conscientemente. Agora, se você quiser ficar fazendo análise, deixa eu analisar essa situação, deixa eu analisar essas pessoas, não é para analisar o externo. É para analisar quem você não está vendo, que é você mesmo. Né? A gente para e pensa só, nossos olhos só enxergam a pontinha do nariz, os braços e as pernas. Você não enxerga mais nada direito, quase você não. Cadê seus sentimentos? Cadê sua percepção de o que você acredita que é uma boa ação, um bem e o que não é um bem? Existem perguntas realmente complexas. E vamos observar em vários livros, em várias obras, que mesmo espíritos muito mais adiantados do que nós ainda ficam se perguntando, mas afinal de contas, o que é um bem proceder e o que é um mal? Aí você fica assim, caraca, esse cara tá fazendo essa pergunta. Você vai encontrar isso no livro, na coleção de André Luiz, né, coleção do Mundo Maior, uma conversação entre dois espíritos de altíssima hierarquia, tentando ainda entender a base fundamental, o pilar, que diversos, né, filósofos da Terra também tentaram avaliar, também tentaram questionar, e não é fácil achar uma resposta. Principalmente se você não ama, principalmente se você não tem sabedoria, que é o nosso caso. Então, você vai observar Immanuel Kant. Não, Immanuel Kant foi maravilhoso. Ele criou o questionamento kantiano. Se você estiver em dúvida se alguma coisa é bom ou ruim, faça uma pergunta a si mesmo. Se toda a cidade, se todo o país fizesse exatamente a mesma coisa, você acha ruim? Você acharia que seria ruim? Só que aí, a pergunta kantiana esqueceu de um detalhe grave. Né? Não que eu esteja questionando Kant, quem sou eu? Mas observando do ponto de vista
moral. Ué, se todo mundo é imoral, se todos não desenvolveram os sentimentos mais nobres, se todos adoram corrupção e adorariam viver em profundos, graves equívocos, desequilíbrios através da corrupção, ué, todo mundo vai concordar com a corrupção. E é assim que nós temos instituído na nossa sociedade N situações loucas e adversas de convivência totalmente desequilibrante. Olha, cometer esses pequenos pecadilhos, estou falando de coisas simples, hein? Que estão instituídos em leis humanas. Não estamos falando das mais complexas instituídas em leis divinas. E achamos que simplesmente podemos operar fora desse padrão. Ah, não, mas todo mundo faz assim, né? Não, mas você não acha mais certo botar o lixo na lixeira? Não, mas todo mundo faz assim aqui, né? E aí vai gerando uma permissividade e nós fazemos exatamente igual com a nossa consciência. Ah, eu não vou fazer um bem para fulano não, fulano me maltratou, falou mal de mim. Por que eu vou fazer um bem para ele? A gente começa a criar um padrão lógico, uma tabelinha de pontuação que vai decidir quando que a gente liga o nosso coração e quando a gente bota em modo pausa e quando que a gente desliga. Não entendi. Você veio justamente para botar seu coração funcionando nas condições mais adversas, nas mais desafiadoras, nas mais complicadas. É isso. Então não adianta a gente acreditar que somente comendo e bebendo, se informando, nossa, aí vão ter pessoas, né? Depois a pessoa vai se comunicar na mesa mediúnica. Puxa vida, eu tô mó tempão, eu sempre me dediquei à doutrina espírita, e não sei o quê, principalmente presidentes de casa espírita. Às vezes aparece lá, se comunica, ué, na mesa mediúnica. Aí todo mundo fala assim, poxa, fulano era um anjo, deve estar colado com Jesus. Claro que não, pô. Ia lá para lá fazer os trabalhos de má vontade. Tudo que podia fazer para colocar seu coração à prova e fazer por amor, fazia resmungando por dentro, reclamando de dor, reclamando de tudo. Ah, o calor, ah, isso e aquilo, ah, não sei o quê. Ah, lá vem aquela fulana que é chato, lá vem não sei o quê, Beltrano. Então você está vivendo em negação aos princípios do Cristo. Não adianta ir na tribuna e ficar falando, ou então aqui nesses estudos, igual como eu estou falando aqui sem parar, igual um doido. Nós temos que colocar em prática, em todos os detalhes. Lave a louça amorosamente. Faça por amor. Varre a casa admirando o piso, agradecendo que zilhões de almas se doaram e nós devemos a essas almas, foram contribuições de amor involuntária para constituir o piso, para fabricar o piso, para fabricar diversos princípios que nós simplesmente estamos usando hoje. E nós nunca achamos que temos que contribuir para esse grande projeto divino. Então nós temos que mudar a nossa percepção e viver a vida com muito mais alegria. Né? Essa é uma boa nova, é uma boa notícia. Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Geralmente aqui na Terra já não funciona mais isso. Né? A pessoa está numa certa idade, alcançou uma certa idade, passou da adolescência e tal. Tem uma boa notícia. Você fala assim, tá, aham. Não tem uma ruim também não? Começa pela ruim. Porque ele já sabe que a boa não vai ser tão boa. A pessoa baixa a expectativa e passa a suportar e aturar a vida. Isso não é viver, nem sequer sobreviver. E nós estudamos um pouco sobre isso no último estudo, sobre a pessoa querer realmente viver a verdadeira vida. Então é isso que o Cristo veio trazer. Viva a verdadeira vida. Você pode viver agora. Pare de olhar a vida pela percepção de um maluco do YouTube, de um outro não sei o que, onde, influencer, e não sei o que lá. Ele também tem dificuldade, ele também tem limitações profundas, ele ainda também não ama. Busque os exemplos do Cristo, se esmere em amar e servir em todas as posições e em todas as situações. Faça de cada segundo da sua vida um mar de rosas. E sempre deixe as marcas da benevolência, da renúncia, em servir e amar a todos, em querer deixar marcas significativas, as impressões significativas do seu coração. Olha, eu lavei a louça, mas eu lavei com extremo carinho. Feliz e contente, ainda bem que não tinha só o meu prato, que tinham 30 pratos.
Porque imagina se eu estivesse fazendo esse carinho todo somente com o meu prato. Imagina se eu tivesse que lavar os copos, onde só eu usei 6 copos sozinha, ou sozinho. Não, eu vou fazer para todos. Eu vou me orgulhar de deixar esses objetos recondicionados para que todos possam utilizá-lo. É isso, gente. Por isso que o trabalho é repetitivo. Por isso que essas questões básicas são repetitivas. Por isso. Porque a gente tem que se desafiar a alcançar esse nível de sentimentos. Amar o que está fazendo. Se esmerar ao máximo no que está fazendo. Né? Vamos lá, hora que avança muito rápido. Temos 4 minutinhos antes de migrar para o próximo link. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Alguém? Não? Pode falar, Carolina. Só pode falar também. Ana? Não, para mim tá tranquilo. Então tá, Carolina, pode falar. Eu, na verdade, eu teria tecnicamente muitas coisas a falar, porque sempre tem, né? Mas eu falo muito se deixar, e eu tenho que tomar esse cuidado de não interromper também demais, né? Eu só queria dizer que na última reunião eu interrompi bastante e fiquei bastante tempo falando e acabei atrapalhando. Não, olha só, você está sempre começando com a mesma frase. Não, mas Se eu gravar exatamente o que você falou agora e mostrar, eu vou te mostrar que você falou com o mesmo tom de voz, com as mesmas pausas e a mesma frase. Não, Se mas eu queria liberta, se dizer liberta, pega e que. fala. É só pegar e Não, falar. eu Aqui é queria livre, dizer que pode falar. eu queria só dizer que eu tô ótima, assim, eu acho que eu cometi um erro, mas eu tô bem, assim, se alguém tiver que me perdoar aí, pode perdoar que eu já me perdoei, tá? Não, mas não é assim Era só não. isso. Mas Carolina, não, fica tranquilo. Aqui a gente abre para todo mundo falar. Às vezes tem reunião, chegam pessoas que já estão passando por um problema. A gente até pausa a gravação. Aí você, fulano, peraí. Antes de você continuar falando, aí eu vou lá, pausa a gravação, a pessoa fala. E às vezes é isso, a pessoa também tem que falar. E aqui é uma reunião de estudo. Reunião pública é muito difícil você chegar pro palestrante e falar assim, não concordo com o que você falou, não. Eu acho que isso aí está errado, eu não sinto a vida assim. Você não tem como dialogar, entendeu? A reunião de estudo, primeiro, é para tentar trazer uma versão mais complexa do que realmente ela é, como realmente ela é, né? Não do que realmente ela é, mas exatamente como realmente ela é. A gente tenta, se esforça, nem sempre a gente consegue, mas a ideia é que as pessoas depois falem. Você pode falar, fica à vontade. Eu só estou Eu. falando com relação ao link, porque o que acontece? Calma aí, só um minutinho. Sim, vamos só avançar um pouquinho aqui, gente. Porque essa parte agora aqui é importante. Demos essa volta toda, né? Só para poder a gente retomar aqui no item 128. Né? De fato, tirou o espírito dessa matéria. De onde tirou o espírito dessa matéria, né? Tal o problema, que aí a gente vai conseguir engratar aqui nas explicações de São Luís e vai fazer mais sentido. Por isso que eu reli esse trechinho. Então vamos lá. De onde tirou o espírito dessa matéria? Tal o problema com relação explicitamente à pneumatografia, né? Explicitamente com relação à escrita direta, em que o grafite aparece depositado do papel sem ninguém manipular isso. Como que isso foi parar lá, né? Ou então tinta vermelha, tinta comum, por esse fenômeno mediúnico que é sem contato do braço do médium escrevendo, né? Então ele continua, e ele adiantou um pouquinho isso aqui para ajudar a explicar sobre isso. Então, de onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé, a que há pouco nos referimos. Ele intrigou muito, né, Kardec, sobre isso. E realmente é intrigante. Aparece um espírito materializado, não está só com vestimenta, não. A vestimenta já tinha dúvidas, mas uma caixinha de rapé? Como é que a pessoa fabricou? Como é que aquele espírito produziu e manipulou aquela matéria para ficar naquele formato, né? Vamos lá, item 128. Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução. Aí vamos ver o que foi explicado. Primeira pergunta de Kardec. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas.
Ou seja, ele realmente manipulava como se estivesse encarnado. E experimentava ele a sensação que experimentava o indivíduo que faz o mesmo? E São Luís responde: não. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? Ou seja, de onde tirou essa caixa, dessa que estava na mão dele? E o espírito responde: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Para você ver como a capacidade de plasmar e de manipular esse fluido, né, universal que compõe o nosso perispírito é de um grau de elasticidade impressionante. Terceira, dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Ele responde, São Luís: certamente. É com auxílio deste princípio material que o perispírito toma aparência de vestuários, semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Nota de Kardec. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Era um princípio material que dava a mesma aparência, mas não era exatamente igual. Né? Ele continua. A experiência ensina que... Aí continua a resposta, no caso de São Luís, né? A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo... Desculpa, isso aqui ainda é a nota. Isso aqui ainda é a nota. Fui eu que não formatei aqui corretamente. Desculpa, gente. Vocês podem até me ajudar aí. Se eu não me engano, no livro, quem tiver com o livro em mãos, isso aqui ainda é parte da nota. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresente a menor ambiguidade, ou seja, coisa que pode ser misturada e a gente perceber erroneamente. É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Ou seja, ele não está criando uma aparência no sentido de... Quando você olha para a parede, você vê uma parede, olha para o chão, vê o chão, você não está vendo o chão, né? Você está vendo o reflexo da luz no chão. Ele podia simplesmente criar uma luz que está enviando essa luz até cada um de nós e a gente está vendo aquela matéria. E, na verdade, nem está ali, é só uma ilusão de ótica. Não é isso que ele quis dizer. Lembrei do holograma. Holograma? Pois é, não é um holograma. É isso que ele quer mostrar. Foi isso que ele falou. Não é um holograma. É realmente uma materialização que não é 100% igual. Ou seja, não tem as mesmas funcionalidades. Ou seja, se ele está ali fazendo aquele hábito... A matéria usada é diferente, né? Sim, a matéria é totalmente diferente. Que ele tá falando. Exatamente. Então, por exemplo, se ele quiser manipular, entendeu? Ele não vai conseguir. Senão, por exemplo, as pessoas são viciadas em sexo, desencarnou,
manipula o perispírito e faz 2 órgãos ao mesmo tempo e tem prazer infinito. Não vai funcionar assim. Se a pessoa é viciada em droga, ela manipula o próprio perispírito, cria 1 quilo de cocaína ou o que ele quiser cheirar e vai ficar se drogando pelos próximos 10 mil anos. Não tem como. Ele pode até imaginar Não, isso. Ele pode até criar essa montanha, mas ele não vai conseguir absorver como se fosse o mesmo nutriente. Entendeu? É nisso que ele quis dizer. Você pode dizer, fora do corpo físico, você é um grande manipulador de fluidos. Eu adoro bolo de chocolate, vou criar uma torre de chocolate. Né? Você cria esse monte de manipulações. Mas você não vai conseguir comer o chocolate em termos de sabor. Primeiro que ele não vai ter sabor, segundo que ele não vai ser um chocolate. Vai ser a sua memória criando aquela forma física elementar, né? Mas fala, Ana. Depois vou botar a não, é que eu lembrei do Nosso Lar, que aí eles construíam prédios. Sim. Né? Aham. Aí, ali porque no mundo espiritual, então, é outro tipo de matéria. Então, né? É isso que ele quis falar aí, então. Não, sim, mas ali Nosso Lar construir prédios já é uma coisa mais complexa, né? Ou seja, a edificação, sim, não é para qualquer toda aquela energia não vieram deles. O projeto vieram deles, né? Quando eles davam as mãos e cada um imaginava uma parte do projeto, isso foi algo que eles ajudaram a arquitetar o projeto, a ajudar a manipular. Mas a essência fluídica não partiu deles. Mas, ou seja, ele está o tempo todo emitindo essa percepção fluídica com relação à aparência física dele. Não tem ninguém pelado lá. Você viu alguém pelado? Ninguém estava pelado. Não, Todo mundo tinha uma visão de si mesmo com roupa. E conseguia manipular fluidos para se estruturar com roupa. Mas podia ficar correndo pelado. Não tem problema nenhum. Isso aí ia afetar quem quisesse ser afetado, mas, enfim, questões particulares de cada um. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: até mesmo a roupa, o vestuário, o que Kardec imaginava como a maioria acreditava, né? Eu vi um espírito assim assensado, com uma roupa, com um vestido longo, não sei o que, branquinho, não sei o que lá. Isso faz parte integrante, né, do vestuário de todo espírito. Não é verdade. Isso não é verdade. Médiuns que têm uma vidência mais, né, exacerbada, reconhecem e narram diferentes tipos de vestimenta, de acordo com a cultura, de acordo com o país, de acordo com da onde aparece esse espírito. E o que mais chamou a atenção foi esse acessório, o acessório da caixinha de rapé, e ele ficar manipulando e levando até o nariz como se ela realmente estivesse funcionando. Vocês entenderam? Naquela narrativa lá em cima, nos itens mais lá em cima ainda, ele fala sobre isso, dessa aparição que chocou, né? E a pessoa estava encarnada. Ela se emancipou durante o sono e apareceu materializada em outro local. E a pessoa viu ela manipulando a caixinha de rapé. Então entendeu que ela estava ali do lado, que ele estava realmente ali do lado dela. E tecnicamente não estava, né? Mas vamos lá, Carolina, pode falar. Perdão, eu tinha esquecido que a mão levantada. Tudo bem, tudo bem. Então, tranquila. Então, vamos aqui avançar, vamos lá. Só para a gente ver se a gente consegue fechar pelo menos mais essa perguntinha, vai. Quarta. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? E São Luís explica, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Ou seja, há uma intervenção, uma manipulação direta dessas matérias que nós chamamos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enfim, tudo que nós chamamos da tabela periódica, tudo que nós chamamos de moléculas estáveis. Ele está dizendo isso claramente, né? Que existe uma forma de manipulação
mais ativa do que a gente realmente suspeita. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, ele, por memória, ele consegue pegar e dar aquele formato, né? É nesse sentido que ele está querendo dizer. Então, não existe uma relação direta. Não existe. Porque os princípios são outros, as funcionalidades são outras. Mas sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, ele dá uma dica. Tem esse monte de material espalhado pelo espaço. Não, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Na vossa atmosfera, ou seja, até mesmo os princípios gasosos que compõem a nossa atmosfera, tem os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Né? Se a gente vai ficar achando assim, Deus criou o equilíbrio térmico do planeta e todo mundo acha que tudo funciona sozinho. Porque as crostas terrestres estão se movendo e se chocando uma com a outra, gerando terremotos. E todo mundo acha que isso é tudo sozinho. Né? Deus criou uma inteligência artificial, criou uma máquina, botou 3 moedas dentro da máquina, apertou o botão de Enter e pronto, ele só bota energia lá e tudo funciona. Não é assim que funciona. Tudo tem a coparticipação de um número gigantesco de espíritos trabalhando incessantemente na obra do Pai. Só que a gente ainda não tem a capacidade de compreender essa grandeza, né? Mas ele dá essa suspeita, ele deixa claro aqui, dá os indícios que a gente tem condições de entender dessa maneira. Então podem, pois, eles concentrar a sua vontade nesses elementos. Concentrar a vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Então ele fora do corpo físico, manipulando o fluido cósmico universal, que é a constituição física do seu perispírito, ele consegue, através de outros fluidos, é claro, né, associando-se com outros fluidos, ele consegue, inclusive, dar a forma que ele quer, através da vontade. Não são espíritos quaisqueres, né? Então estamos falando aqui de espíritos que estão trabalhando profundamente, intensamente, no laboratório do mundo invisível. Nesse grande laboratório. Aí vem a nota de Kardec. Esta pergunta... Aí a pergunta qualquer um de nós pode chegar a ter esse conhecimento. Mas qualquer um de nós, todos vocês já manipulam, todos nós já manipulamos isso, tá? Todos nós já fazemos isso. Você sai do corpo físico à noite e você manipula a matéria. Você, enquanto está animando o corpo físico, você está manipulando um perispírito para poder se ligar a um corpo físico. Isso não é automático. Isso depende da sua vontade. Já vi pessoas falando, caramba, que coisa estranha, o médico está lá tratando de um corpo físico cientificamente, com todas as tecnologias, aí de repente ele percebe que a pessoa que está passando pelo problema, ou seja, o espírito que está ali animando o corpo físico, perdeu a vontade de viver. Você pode ter certeza, você vai estar mandando uma mensagem profunda para o seu corpo físico, especialmente através do seu perispírito. Tem pessoas que falam assim, quando me aposentar eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou parar tudo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar só sem fazer nada, só olhando por nada, não vou precisar trabalhar nunca mais, graças a Deus. A pessoa manda essa mensagem continuamente para o corpo físico. Às vezes até antes de chegar à velhice, desencarna. E todo mundo vai falar assim, não, porque chegou a hora dele. Não, não chegou a hora dele, não. Isso é conversa fiada, não existe isso. Quem está estudando profundamente o Livro dos Espíritos sabe que não existe isso. Não existe esse negócio de hora certa. Hora programada. Não, existe uma estrutura de eventos programados, uma estrutura de experiências programadas. N situações podem acontecer que vai destruir essa programação. E nada impede que você mesmo a destrua. Nada, absolutamente nada. Esse grau de autonomia profundo é assustador. A maioria não está preparada para saber disso. Então é melhor acreditar em alguma coisa fantasiosa. Você não pode ficar mandando essa mensagem para o seu próprio corpo físico. Você não pode ficar mandando essa mensagem para sua própria consciência. Nossa, tem pessoas que falam até em voz alta. Eu estou tão cansada, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. A pessoa até vai murchando a voz. O que você acha que vai acontecer?
É você, espírito imortal, que está guiando uma carcaça chamada corpo físico, através de um perispírito. Se você ficar mandando essas mensagens subliminares, é isso mesmo que você está dizendo. Eu não quero mais não. Pode desconectar, para mim já chega, já deu. Estou cansado, não aguento mais. Pode ter certeza, fica nesse pensamento, vai se desconectar mesmo. Ninguém, não tem esse negócio, não, ninguém desencarna antes do tempo. Ou então por que tem lá no livro dos Espíritos falando crianças com desencarnem cedo, justifica-se, explica-se justamente porque está completando em outras encarnações. Completando outros encarnações. Se completou porque ficou incompleto. Se teve que completar é porque estava incompleta. A experiência estava incompleta. Ele precisava passar pela experiência de estar com os pais, de ser amado, de ser querido. Né? O nenenzinho é sempre um anjo de Deus. Você vai doar ao máximo. O ser humano acaba doando o máximo do potencial dele de amor e carinho. A maioria está empenhado nisso. Então, temos que entender que são temas complexos. Nós não somos o corpo físico. Desvencilhar a consciência disso é muito desafiador. Não tem caminho fácil. Então, eu só queria deixar isso claro. Essas perguntas são importantíssimas para a gente entender lá na frente. Por isso eu quis retomar ali a leitura daqueles itens anteriores, né, para a gente entender como ele está explicando esse processo. Porque todos nós manipulamos fluidos continuamente. Na verdade, eu vou falar uma coisa que vai assustar vocês. Você nunca manipulou matéria diretamente. Você nunca tocou numa madeira. Você nunca tocou numa parede. Você usou um transdutor elétrico que envia sinais para os seus dedos, que envia sinais para o seu sistema nervoso central e que você detecta como toque, como tato, como aspereza. É isso. Até o paladar, o sabor das coisas. Quem disse que tem exatamente esse sabor? É o seu transdutor, é o transdutor chamado corpo físico, que detecta, gera esses sinais elétricos e você sente sabor. Mas quem disse que é sabor? Quem disse que você precisa disso? São só pulsos elétricos. Então, várias pessoas, vários cientistas, inclusive, estão tentando criar, né, chips cerebrais para suplantar uma série de necessidades. Eles acreditam que você pode substituir essa condição do corpo físico. Para tratamentos e objetivos de saúde, de tratamentos médicos, tratamentos de grandes doenças, de doenças crônicas, é maravilhoso. Para outros objetivos que estão sendo planejados, é bem difícil. Vai ser uma experiência catastrófica. Não vai dar certo para aquele espírito que está reencarnando. Não, vou botar aqui um chip que aí vai fazer uma série de atividades por mim e eu não preciso me preocupar, eu não preciso colocar meu coração e exercer minha consciência com amor e carinho em tudo que eu estou fazendo. Eu boto o chip e fica tudo automático. Não é bobagem. Você está desperdiçando oportunidade. Então nós temos que compreender esses mecanismos e entender. Você está continuamente manipulando o seu perispírito. Continuamente acessando um corpo físico através de um perispírito. Toda noite você só sai do corpo físico. Só que como você automaticamente tem uma memória residual de quem você é, tem uma memória residual de como você gosta de uma roupa específica, quando você sai do corpo físico, você plasma automaticamente essa roupa. Você plasma automaticamente esses utensílios. Você pode plasmar o que você quiser. Por enquanto deve ter um eu residual aí de imagens que você se auto-interpreta e que você projeta fora do corpo físico. Mas, no fundo, continua sendo por si só uma manipulação fluídica. Você está manipulando o perispírito para ter aquela aparência, para ter aquele formato, para ter aquela função. Igualmente, né, nas N tarefas que você se envolve. Sejam elas perturbadas ou não. Sejam elas produtivas ou não. Tudo é treinamento. Né? Eu já vi várias pessoas dizendo, não, esse espírito, não sei o quê. Nossa, eu li num livro assim, assado do Mundo Maior, de André Luiz, que o espírito foi para lá, foi para uma zona enfermiça, foi para uma zona umbralina, foi para isso, foi para aquilo outro. Meu camarada, ele precisa disso, senão Deus não teria permitido. Por que você acha que Deus vai permitir alguma coisa
que vai te prejudicar profundamente. É óbvio que não é permitida. Você tem como tirar, desconectar o planeta Terra da órbita, jogar o planeta Terra no Sol? Alguém tem esse poder? Eu não tenho. Ninguém aqui tem. Eu não conheço alguém que tenha isso. Tem como você destruir isso? Não tem. Já tentaram? Já tentaram. Na Segunda Guerra Mundial, tentaram fazer isso. Vários navios de guerra tiveram que proteger a fossa de Mariana, aquela fossa mais profunda, porque vários outros navios estavam ameaçando jogar bomba nuclear ali dentro e criar o maior tsunami do mundo e sair varrendo a Terra. Já que eu não vou ganhar a guerra, então não é de mais ninguém. Se não é meu, não é de mais ninguém. Olha que nível de inferioridade basal a humanidade alcançou nesses níveis de guerras mundiais. Foi muito triste, né? Se observar isso. Meio alarmante até, né? Então, é isso, gente. A gente tem que entender que continuamente estamos manipulando, continuamente estamos aprendendo. E ele vai dar traços aqui, informações extremamente importantes para o médium. Como ele deve se concentrar, como a coparticipação dele é importantíssima, como se processa, às vezes, 3, 4, 5 vezes antes, uma reunião fora do corpo físico, antes de ocorrer na reunião mediúnica, ou na reunião de desobsessão, realmente ali aquela comunicação. Às vezes aquela comunicação já aconteceu, aquela proximidade com aquele irmão que vai se comunicar, já aconteceu durante 6, 7, 8 vezes. 2 dias antes, 1 dia antes. Isso não é assim automático, não. Reestruturar frequências para que possa ocorrer uma comunicação, gasta-se muita energia. Tudo gera entropia. Tudo gasta energia. Você tem uma coisa que quer voltar para o seu estado natural e nós forçamos estar em outro estado. Para isso, gasta-se energia, é inevitável. Né? Então, algumas teorias explicam como se tudo quisesse voltar ao caos, não é o caos. Tudo quer voltar a uma forma essencial, basal, e que a gente não reconhece como estável e funcional. Aí chamamos de caos. Né? Mas pode falar, Carolina. Você falou isso e eu lembrei da questão da vontade, né? Que o progresso exige esforço, né? E esse esforço é a energia que a gente está gastando para progredir, né? Por isso que a gente tende a não progredir, né? Tende a ficar estagnado, né? A gente não quer usar a força da vontade, que seria essa boa vontade, né? Sim, De e tá sendo fazer diferente. e tudo patrocinado, né? A energia não é nossa. A gente não tem como produzir. Maximizar a entropia. A gente não tem como produzir essa energia. A gente quer ficar o tempo todo maximizando a entropia, né? Pois é. Então a gente tem que fazer o possível de entender esses mecanismos, entender como que a vontade do médium impera, né? Ah, eu não queria muito para a reunião, não. Ah, mas já que eu tô indo, né? Ah, tá bom, então eu vou. Mas vai de má vontade, vai com um pensamento meio arbitrário. Isso não é bom, nem para a experiência individual, muito menos coletiva. Então tem vários aspectos que, mas então quer dizer então que é melhor não ter ido? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, a experiência seria muito melhor se realmente tivesse ali um envolvimento mais assertivo, mais focado em querer estar servindo naquela posição que o Cristo nos convidou, né? Porque, na verdade, a mediunidade com Jesus é completamente diferente. Existe o fenômeno mediúnico tradicional e existe a mediunidade que foi iniciada lá na transfiguração do Tabor. Foi o início, o marco zero da mediunidade com o Cristo. É algo completamente diferente. Porque ninguém questiona, né? Pô, ele se transfigurou, para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Não foi simplesmente fazer por fazer. Houve ali um startup, um início de uma mediunidade. A partir dele, o processo daquelas energias salutares, de apoio, de socorro, de reestruturação, estavam partindo diretamente dele. Ah, mas também a energia não é dele, é do Pai. Sim, mas o projeto é dele. O projeto divino que ele está cumprindo em nome do Pai
é Ele que está suportando e alimentando e acreditando, né? Botando créditos no nosso destino. Vocês vão conseguir, vai dar certo. Mas é isso, pessoal, a hora já avançou muito. Alguém mais tem alguma coisa para perguntar, para falar? Ficou claro, gente, esse item? Da quinta pergunta agora em diante, nas próximas, vai ser importante, né, a gente lembrar desses fatos que ele está falando da pneumatografia, dessa manipulação de matérias, né, e que o espírito tem essa capacidade de promover, e aí vai ser mais fácil a gente compreender os fenômenos mediúnicos, né? Mais lá na frente, quando ele começar a falar das subdivisões e as classificações mediúnicas. Bem, então, gente, vamos lá, né? Vamos terminar, vou fazer a prece de encerramento e vamos seguindo. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Pedimos aqui por todos os lados representados, por todos aqueles igualmente que não puderam comparecer, que igualmente possam receber, estarem mais abertos e receptivos ao seu contínuo carinho e zelo por todos nós, a estruturar projetos que estão transformando durante os nossos destinos, estão transformando quem realmente nós somos, estão transformando, desnudando, removendo os impropérios que criamos em nossas últimas camadas, para que possa resplandecer a luz divina que há em cada uma das criaturas. Que podemos nos alicerçar nos seus exemplos de amor e paz, a constituir um destino cooperativo, interativo, com toda a criação divina, segundo a sua paz e harmonia. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na tua paz. Que assim seja.